Por que se ignorou a variação linguística? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Por que se ignorou a variação linguística? Eu estou construindo uma playlist neste canal de sociolinguística, que é um campo de estudo da linguística, faz parte da linguística como um todo, que se preocupa na relação entre social ou sociedade e a língua. Então por isso que é sociolinguística. Eu sou um estudante do curso de Letras Português e Inglês, atualmente estou no 5º período, apesar de estar desperiodizado. Eu curso disciplinas do 3º, do 4º, porque eu estou aqui na faculdade apenas em algumas disciplinas, eu não consigo vir todos os dias. Mas gravo aqui para o canal as disciplinas que eu já cursei. Então, sociolinguística é uma dessas, fonética e fonologia também, entre outras. Eu tenho mais interesse nas disciplinas do eixo linguístico mesmo da Faculdade de Letras, porque esta faculdade existem alguns eixos, ou seja, aquelas disciplinas que giram em torno de um assunto. Linguística é um destes eixos, literatura é outro eixo, pedagogia e ensino de língua estrangeira é um outro eixo. Então, os alunos eles se identificam com, apesar de a gente cursar, lógico, todas as disciplinas, os alunos se identificam com uma coisa ou outra. E eu gosto bastante de linguística ao invés de literatura, por isso que neste canal quase não temos conteúdo de literatura. Tá, então vamos lá, esta playlist de sociolinguística eu já estou construindo tem algum tempo, quero finalizar o capítulo 1 e 2 deste livro, o texto base que a professora utilizou na época, Introdução à Linguística, volume 1, Domínios e Fronteiras, e hoje o tema é Por que se ignorou a variação linguística. É um texto extenso, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parágrafos. Eu não vou conseguir finalizar isso nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Então eu vou começar a leitura e também estão fazendo uma barulheira aqui do lado, vai ficar estranho, né? Estranho não, vai ser ruim eu gravar o vídeo todo com esses barulhos aí. Então vamos lá. Por que se ignorou a variação linguística? Bom, variação linguística eu já tratei em outros vídeos, significa exatamente isso que diz os termos, né? Variação linguística, que a língua ela varia, ela não é estável, ela não é fixa, então ela está sempre em variação, sofrendo diversas influências. E isso depende de vários fatores, geográficos, classe social, gênero, enfim. Bakhtin forneceu uma hipótese interessante. Bakhtin é um teórico da linguística. Forneceu uma hipótese interessante para a explicação da tendência da teoria da linguagem para o tratamento categórico dos fenômenos linguísticos. E como um marxista convicto, localizou todas as causas na história do pensamento linguístico ocidental. O enfoque filológico com o qual a linguística do século XX pensou romper é determinante para a apreciação do pensamento contemporâneo da teoria da linguagem. Desde os primeiros estudos hindus e gregos, remontando aos séculos 4 e 5 a.C., a linguística vem elaborando suas categorias com base em monólogos mortos, como, por exemplo, a inscrição em monumentos antigos. E, de fato, o mais antigo tratado sobre a linguagem produzido na Índia é uma interpretação das palavras do Rig Veda, que já haviam ficado obscuras. O objetivo principal do estudo linguístico em Alexandria durante o período helenístico foi a explicação dos textos dos poetas da antiguidade, principalmente Homero. Isso de acordo com Câmara Júnior, 1975. Bakhtin, lá de 1979, entende que a própria enunciação monológica é uma abstração, já que qualquer ato enunciativo, ainda que no âmbito da linguagem escrita, representa a resposta a algum outro texto, constituindo-se deste modo num elo de uma cadeia de atos de fala. No entanto, o filólogo linguista não era capaz de perceber o caráter dialético das enunciações. Pelo contrário, compreende-as como um todo isolado que se basta a si mesmo e não lhe aplica uma compreensão ideológica ativa. A concepção de uma língua isolada, fechada e monológica, desvinculada de seu contexto linguístico real, corresponde à compreensão passiva que filólogos e sacerdotes tinham de uma língua estrangeira, escrita e morta. A história da linguística é, com efeito, um desfile completo desse tipo de investigação. A orientação dos paradigmas vigentes na linguística até aproximadamente a metade do século XX para a criação de um objeto de estudos estável e uniforme, desligado da realidade social, reflete o papel histórico que a palavra estrangeira desempenhou na formação de todas as civilizações. Passemos a palavra agora a Bakhtin. Então vamos ver o enxerto ou a citação dele exatamente sobre isso. A palavra estrangeira, segundo Bakhtin, foi efetivamente o veículo da civilização, da cultura e da religião, da organização política. Os sumérios em relação aos semitas babilônicos, os jaféticos em relação aos helenos, Roma, o cristianismo em relação aos eslavos do leste. Esse grandioso papel organizador de palavras estrangeiras, palavra que carrega consigo, que transporta consigo
forças e estruturas estrangeiras e que algumas vezes é encontrada por um jovem povo conquistador no território invadido de uma cultura antiga e poderosa. Cultura que então escraviza, por assim dizer, do seu túmulo a consciência ideológica do povo invasor. Fez com que na consciência histórica dos povos a palavra estrangeira se fundisse com a ideia de poder, de força, de santidade, de verdade e obrigou a reflexão linguística a voltar-se de maneira privilegiada para o seu estudo. Uma premissa fundamental da linguística contemporânea é justamente o enfoque na modalidade oral da linguagem, sendo até comum vê-lo como princípio programático dos manuais correntes de divulgação para opor a linguística à filologia. Ainda assim, a interpretação de Bakhtin, o linguista, continua a aplicar às línguas vivas a metodologia e categorias analíticas adquiridas mediante o longo convívio com as línguas mortas escritas estrangeiras. O resultado desse tratamento é a concepção de linguagem que o norteia, que é a de um objeto de estudos isolado, fechado, monológico, absolutamente desvinculado do contexto social. A história contemporânea da linguística aponta para mudanças significativas na direção da descrição da língua viva falada. Vale observar que no Brasil, os pesquisadores do projeto de gramática do português falado, coordenado por Ataliba Teixeira de Castilho, da USP, têm se debruçado sobre a observação direta do oral com o objetivo final de fornecer uma gramática de referência dessa modalidade de linguagem. Por incrível que pareça, esse livro aqui é do ano 2001, né? Eu tenho uma playlist aqui no canal deste livro aqui, já de 2010, ó, exatamente de Ataliba Teixeira de Castilho, Gramática do Português Brasileiro. Então aqui já está a obra concluída, e aqui no livro está a citação de que ele estava produzindo este livro. E eu tenho uma playlist aqui no canal deste livro, a gente está analisando ele, vou levar anos para terminar. É um livro texto base aqui do canal que sempre ficará fixo nesse canal, né? Independente das disciplinas. Voltemos ao texto. A alternativa teórica introduzida por Labov, um outro teórico linguista, na década de 60, né, para resolver problemas na estrutura linguística, além de, por princípio, postular que a heterogeneidade é inerente ao sistema linguístico, ou seja, as diferenças, né, concebe sua análise a partir de um conjunto de formas que se manifestam de fato no contexto social. Bakhtin não levou em conta, né, desvinculou o contexto social, enquanto que Labov trouxe essa noção do contexto social. Nessa perspectiva, a língua é constituída por um conjunto de fenômenos não estritamente linguísticos, mas também extralinguísticos, que participam ativamente da aplicação de uma regra, fornecendo-a, favorecendo-a ou desfavorecendo-a. É possível afirmar que se inaugurou aí, com o advento da sociolinguística, um dos primeiros movimentos orquestrados, não obviamente o único, contra a tendência tradicional de considerar a língua como um objeto de estudos tão isolado do uso que lhe dá a configuração de um cadáver que se disseca. A perspectiva inaugurada por Labov pretendeu superar o idealismo homogeneizante da linguística contemporânea. Não há fronteira nítida entre o sistema linguístico e seu uso, ao contrário, tudo que se tem como objeto de estudo é a manifestação da linguagem no contexto social e, sobretudo, em situações informais. Interessante isso, a manifestação da linguagem no contexto social e, sobretudo, em situações informais. É inegável, por outro lado, que a limitação... O último parágrafo do vídeo de hoje, o vídeo já está muito longo, né? É inegável, por outro lado, que a limitação do objeto de estudo a um sistema ideal, resultante do postulado de categoricidade, estimulou, no século XX, o desenvolvimento da linguística como ciência autônoma, e o alto grau de sistematização atingido colocou-a no honroso posto de ciência piloto das ciências humanas. E, não obstante ainda persista a abordagem independente do contexto social, a teoria da linguagem não pode mais ignorar os avanços das teorias alternativas como a sociolinguística, a análise do discurso, a análise da conversação e a linguística textual. A única certeza que se tem é que nenhuma solução específica pode ser considerada correta num sentido absoluto. A quem quer que faça pesquisa científica não cabe duvidar de que o resultado de seu esforço seja criticado, modificado e até substituído para ressurgir numa forma irreconhecível. Entretanto, se as soluções estiverem profundamente enraizadas nos dados, é razoável crer que sejam de fato propriedades da estrutura linguística. Por fim, as penalidades por ignorar dados da comunidade de fala são a sensação crescente de frustração, a proliferação de questões sem solução e a convicção de que a linguística é um jogo em que cada teórico escolhe a solução que melhor se adapta a seu gosto ou intuição. Bom, então este foi o vídeo de hoje sobre por que se ignorou a variação linguística. Isso, na verdade, é uma evolução, né, de muito tempo até se chegar a isto. No próximo vídeo eu quero tratar sobre a variação linguística e o ensino da língua materna. Este com certeza teria que gravar mais um vídeo porque o texto é enorme e eu fico por aqui. Dá uma olhada no vídeo passado sobre
Por que não ignorar a variação linguística? Parte 3 ou 4 eu vou deixar aqui no final. Valeu!